Hey, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é um prazer ter você aqui comigo. Olha só, vamos falar dessa história do Vitor Pecoraro, da Rayane e da Renata. O Vitor Pecoraro, o ator que fez já novelas na Record TV, já fez novelas também no SBT, falou que está muito feliz sem a ex-esposa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A mídia, as pessoas estão esperando eu ficar aqui justificando, respondendo o que a mãe das minhas filhas escreve, o que a mídia escreve. Gente, não vou fazer isso não. E não é questão de estar certo ou errado. É questão que a satisfação que eu tenho que dar é pra Jesus, é meu joelho no chão, entre eu e Ele. Então só pra deixar o recado aqui. E tem muita gente mandando mensagens positivas, outras negativas. E que Deus abençoe todos vocês. Quer saber a real? Eu tô muito feliz sem ela. Essa é a real. Um beijo pra todos vocês. Tudo porque ela começou, e eu tenho vídeo, eu vou mostrar pra você. Tudo porque ela começou a falar, inclusive, sobre as traições. Ela dá todos os detalhes e fala como ela percebeu e como começou. A chaleira vai apitar a partir de agora. Assiste o vídeo e já vai comentando aí. Você já foi traído? Já foi traída? Resistiria a uma traição? Escreve aqui nos comentários. Ah, e também coloca o seu joinha no vídeo. Coloca o joinha no vídeo, se inscreva no canal e olha o que vai acontecer. Aumenta o volume. Oi, gente, boa noite. Eu vou ter que começar assim de supetão, porque senão eu não consigo falar. Na verdade, eu nem sei como que eu vou contar essa história pra vocês, porque a história é muito longa, porém não tem necessidade nenhuma de eu ficar explanando detalhes dela. Deus sabe o quanto eu não queria estar aqui, nesse momento, falando sobre isso com vocês. Eu tentei preservar ao máximo essa situação. Eu não queria expor ela. Não é uma coisa que vem de ontem, de antes de ontem. É uma coisa que já vem de algum tempo. E eu me calei. Em todo esse tempo, eu escolhi me calar. Passar por tudo que eu estava passando sozinha. Em oração, com as minhas filhas, com meus amigos, com Deus. E pra mim ia ser assim, tá? Então vamos lá aos fatos. O primeiro ponto é que ele estava tentando justificar as atitudes dele com o nosso casamento, dizendo que o nosso casamento era assim, assim, assado, durante 13 anos, um fracasso de casamento horroroso, tá, gente? Foi horroroso o nosso casamento, ele não foi feliz, ele não me amava. O que ele fingia nas redes sociais era só uma fraçãozinha do tempo, todas as declarações que ele fazia pelas redes sociais, na fazenda, o quanto ele falava da esposa maravilhosa que ele tinha, não só a mãe, porque ele disse que agora é só a mãe, a esposa não era maravilhosa, mas a mãe era. Então, na fazenda era mentira, no fábrica era mentira, nas redes sociais era mentira, e aqui dentro de casa comigo também era mentira, tá? Para os nossos amigos, ele disse que não existiu, né? Que nosso casamento foi um fracasso, que a gente nunca deu certo, que a gente só brigava, se agredia. Enfim, gente, não tô falando que foi perfeito, obviamente não foi perfeito, a gente teve problemas, a gente nunca fingiu que não tinha problemas em nenhum lugar, pra nenhuma pessoa, mas sempre lutamos muito e resolvemos os nossos problemas, sabe? Sempre fizemos isso, lutamos pela nossa família e porque nos amávamos muito, sim. Então, nosso bem maior era a nossa família. Então, independente dos problemas que a gente tinha, a gente lutava por eles. Eu nunca fui perfeita, eu nunca tentei passar uma imagem de perfeição pra vocês sabem disso, eu sou uma pessoa extremamente autêntica, eu sou verdadeira, eu odeio esse negócio de eu odeio isso, eu não gosto de falsidade, eu não gosto de pessoas sonsas que fingem ser o que não são, querem passar uma imagem pras pessoas de boazinha, de vítima, de não sei o que.
Eu não gosto disso, eu odeio isso. Então, mas ele adora me taxar como a culpada, né? A culpada é você. Ele pode manipular a situação que for, pode tentar me tirar do eixo, pode instigar uma situação para me tirar do sério, pode falar que eu não fui sábia, que a culpa é sua, porque você não foi uma mulher sábia no lar, você foi tola, você destruiu o nosso casamento, você, é isso que ele tá fazendo comigo, sabe? Ele tá querendo colocar em mim, ele quer me entubar que eu sou a culpada dele querer separar de mim, entendeu? Dele ter tomado, pior, não é nem separar não é o problema maior, é ele ter tomado as atitudes que ele tomou estando longe de mim. Quando ele viajou para o sul, estava tudo bem entre nós, a gente não estava brigado. A gente teve uma briga antes, umas 2 semanas antes, mas já tinha sido resolvida essa briga. E ele viajou para o sul, estava tudo bem entre nós. Só que acontece que lá ele começou a se distanciar muito de mim e eu comecei a cobrá-lo disso. Eu falava, poxa, eu tô sozinha aqui com as crianças. Tá sendo mó difícil, né? Porque eu sou sozinha aqui, eu não tenho família, eu não tenho ninguém pra me ajudar aqui. Então eu arrumo casa, faço comida, levo criança pra escola, estudo junto, corro atrás de tudo. Tipo, Mulher Maravilha mesmo, né? Que nós somos, graças a Deus. Eu não queria atrapalhar ele no trabalho, ele sabe que eu nunca fiz isso. Ele começou a se distanciar cada dia mais de mim. Eu comecei a me incomodar com os stories que eu via ele postando com a Rayane, com as fotos que ele começou a postar com ela, e eu comecei a falar com ele sobre isso. Eu falava, isso tá me incomodando, eu não tô gostando. Eu falava pra ele, você é um homem casado, ela é uma mulher solteira, vocês estão com muita intimidade, muita proximidade. E eu falava assim, vigia, cara, você tá dando brecha. Eu falava pra ele, você tá dando brecha. Aí ele falava assim pra mim, imagina, amor, você tá doida, não tem nada a ver. Satanás tá colocando isso na tua mente, hein? Olha lá. Eu não ficaria com a Rayane nem se eu fosse solteiro. Ela não faz o meu tipo. Eu sou 10 vezes você do que ela. Como é que ele falava? Falava, o que nós temos junto, o nosso amor, a nossa vida, a nossa história, nada nem ninguém pode mudar. Enquanto existir, ele falou assim, enquanto eu estiver casado, não existe brecha. Essas são as palavras dele. E eu, beleza. E eu ainda até respondi nesse dia, eu falei assim, mas nunca é sobre a mulher, como a mulher é, a aparência ou deixa de ser. Sempre é sobre como o homem é com relação a isso, né? E tava me incomodando muito, eu estava muito, muito magoada e desconfiada real sobre isso. E ele não. Tá doida, não tem nada disso. E ele seguiu cada dia mais tendo atitudes diferentes, erradas, sabe? Até que um dia eu super explodi, eu já estava super cansada. Ele parou de usar aliança, aí ele fala, ai, não parei, eu esqueci, bababá. Não, gente, ele parou. Ele parou de usar, e até que eu super explodi um dia. Eu não tava aguentando mais a forma que ele tava me tratando a situação, tipo assim, sabe? Zero responsabilidade afetiva, zero, nada. Tipo, cagando literalmente porque eu tava sentindo, o que eu tava passando aqui. Ou seja, a sensação que eu tenho hoje, tá? Eu posso estar enganada, mas é uma sensação muito real que eu tenho, é que todas essas atitudes que ele foi tendo foram premeditadas para eu mesma explodir, para eu chegar a pedir o divórcio, eu pedir a separação, tipo, falar assim, ó, eu não quero mais, e ele poder ficar livre então, sabe? Sem precisar esse peso estar sobre ele. E é o que eu até cheguei a falar com ele como uma motivação de um teste. Um testezinho, um verdinho, que eu falei, procurei um advogado online e eu vou separar mesmo, porque você é surreal o que você tá fazendo com a tua família, na tua vida, vai ser o melhor. E eu queria ver o que ele ia falar, e ele realmente falou assim, então tá bom. Ele nunca falou, então tá bom, sabe? Pra separar. Aí ele falou, então tá bom. Chegando aí, então a gente separa e cada um segue tua vida. Eu falei, opa, realmente eu estou certa em tudo que eu estou pensando e sentindo. E ficou por isso mesmo. Eu preciso resumir, porque senão não termino nunca, porque essa história realmente ela é muito longa e são vários capítulos. Mas eu preciso ser um pouco direta, o que eu não tô conseguindo ser.
E eu vou falar pra vocês, eu tô me controlando aqui, porque reviver isso, recontar isso... Aí teve um dia lá que ele me mandou uma mensagem, ele quase voltando pra casa, quase já terminando as gravações do filme, ele me mandou uma mensagem falando que ele queria conversar, que a gente ia conversar pessoalmente quando ele voltasse e que ele queria separar. E aí eu não tava me conformando com aquilo, porque as coisas que ele tava falando sobre isso eram coisas que eu sabia que ele falava assim, meu, você tá mentindo pra mim mesma? Pra você e pra mim, as coisas que você tá justificando, você querer separar com essas justificativas toscas, eu falava pra ele. E eu falava, não, eu sabia, né, gente? A gente conhece a pessoa. 13 anos juntos, nós conhecemos a pessoa. E aí eu falei assim, não é por conta disso, é mentira, você tá mentindo, eu conheço o meu marido, eu conheço a pessoa que eu vivi 13 anos. E aí eu falava, tem alguém, você tá com ela. Eu falava, você tá com ela, você se apaixonou, você tá com ela, me conta a verdade. Ele mais uma vez dizia, não tô com ninguém, eu quero ficar sozinho, não é por causa dela. E eu sabia que ele não faria isso se não fosse por conta disso. Entende, gente? As mulheres vão me entender o que eu tô falando. A gente conhece o nosso relacionamento, a gente sabe como é dentro de casa, a gente sabe. Então, eu sabia que ele não tomaria uma atitude dessa se não tivesse uma outra motivação maior, uma paixão, enfim, algo assim. E aí ele sempre negou. Ele voltou pra casa, resumindo, ele voltou pra casa e aí quando ele chegou em casa ele falou assim, olha, vou ficar aqui até vender o apartamento, né, que a gente tem um apartamento aqui no Rio, até vender o apartamento e se... Ele falava assim, se eu sentir, porque ele sabia que eu queria restaurar o nosso casamento, né, eu falei pra ele que eu queria restaurar, que eu não queria me separar. Aí ele falou, se eu sentir no meu coração e voltar a te amar enquanto o apartamento não vende, a gente não separa. Ele falou isso pra mim, sentado aqui na mesa. E hoje, ele diz que ele não falou isso pra mim, que é mentira minha. Porque ele começou a ligar pra todos os nossos amigos, falando, olha, eu vou me separar da Renata. Eu decidi que vou me separar da Renata. E começava a contar as coisas assim, trazer coisas, igual eu falei, coisas lá do passado, inventar outras coisas, aumentar outras e... Enfim, para justificar, porque ele precisava ter uma justificativa para ele poder estar querendo se separar de mim, porque ninguém acreditava no que ele estava falando. E ele sempre estava colocando a culpa em mim. Eu era a culpada disso. A Renata é a culpada. Ela errou, ela fez, ela. Então, assim, ele contava isso para todo mundo. E eu estava muito indignada com isso. Eu não estava indignada só pelo fato, eu quero me separar dela. Não, eu estava indignada pela justificativa que ele estava usando para as pessoas, porque eu sabia que não eram verdades. E aí eu falava com Deus, eu conversava com Deus e falava, Senhor, por favor, não me deixa passar por isso, porque eu sei que essa história não é assim, isso não tá certo, tem alguma coisa a mais. E o nosso sexto sentido, né, sempre fala, sempre nos atiça sobre isso. E... no dia 7 de junho, eu cheguei em casa, fui buscar minhas filhas na escola e ele já estava aqui, arrumado, pronto. Até que ele pegou o carro e falou, eu tenho um compromisso, estou indo. Eu falei, onde você vai? Ele falou, não é da sua conta. E eu falei, tá bom. Ele falou, você vai se acostumando que agora é assim. Eu falei, tá bom. E ele foi. E aí, nesse dia, enquanto ele foi para esse lugar, eu tive todas as revelações, eu descobri toda a verdade, várias fotos, né? Eu encontrei várias fotos, vídeos de beijo, se beijando, inclusive ele, quando ele voltou dessa viagem, ele ficou lá, eu acho que quase 40 dias. Com 2 dias que ele retornou, 2 ou 3 dias, ele chegou pra mim e falou assim, eu vou pra São Paulo, vou passar o final de semana com meus pais. Aí eu falei, tá bom. E aí,
ele levou ela para conhecer os pais dele. Levou ela em 2 dias, né? Tinha acabado de chegar da viagem, já foi levar ela para conhecer os pais. E eu encontrei também as fotos dela na casa dele com os pais, todo mundo feliz e sorridente. E então ali eu encontrei todas as confirmações do que eu já imaginava. E ele negava, ele seguia negando, porque não foi só uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes que eu perguntei se ele tava com ela, se ele tinha se apaixonado, se ele tinha me traído, e ele negava, falava que eu tava louca, que não existia isso, que não tinha ela. E aí eu tive todas as provas, inclusive eu tenho essas provas, e eu espero não precisar expor isso, porque eu acho totalmente desnecessário, né? Eu tô dando a minha palavra, mas se precisar expor, eu exponho. E inclusive esse dia foi pela primeira vez ele não dormiu em casa, que era meu aniversário, foi meu aniversário. No dia do meu aniversário que eu descobri tudo, a ver toda a verdade, e ele não dormiu em casa pela primeira vez. Ele me mandou uma mensagem 00:30 e pouco, ele já tinha falado pra nossa filha mais nova que viria, né, porque a filha tava tantos dias sem ver o pai, por causa da viagem, de tudo. Ela falou, papai, você vai vir pra casa, né? Aí ele, claro, filha, umas 10 horas meu papai tá em casa. Aí deu uma 00:30 e pouco, ele me mandou uma mensagem falando assim, só pra você não ficar preocupada, vou dormir na casa do fulano de tal, do amigo dele. Aí eu falei, tá bom, boa noite pra você e seu amante. Eu falei pra ele. E sua amante. Aí ele falou assim, obrigada, vou dar o recado pra ele, ironizando na minha cara, né? Ele ironizando na minha cara, como se, não existe amante, meu amante é ele, brincando comigo, né? Isso que no dia anterior, 2 dias antes também, quando ele foi pra São Paulo e voltou, ele demorou muito a chegar, né, na volta, no domingo. E ele sempre viaja cedo, porque ele não enxerga direito, não gosta de dirigir à noite. E eu tava preocupada, que ele chegou muito tarde em casa, eu estava preocupada. Aí eu perguntei, nossa, você demorou muito, aconteceu alguma coisa na estrada mais nova que viria, né? Porque a filha tava tantos dias sem ver o pai, por causa da viagem, de tudo. Ela falou, papai, você vai vir pra casa, né? Aí ele, claro, filha, umas 10 horas meu papai tá em casa. Aí deu uma 00:30 e pouco, ele me mandou uma mensagem falando assim, só pra você não ficar preocupada, vou dormir na casa do fulano de tal, do amigo dele. Aí eu falei, tá bom, boa noite pra você e seu amante. Eu falei pra ele. E sua amante. Aí ele falou assim, obrigada, vou dar o recado pra ele, ironizando na minha cara, né? Ele ironizando na minha cara, como se, não existe amante, meu amante é ele, brincando comigo, né? Isso que no dia anterior, 2 dias antes também, quando ele foi pra São Paulo e voltou, ele demorou muito a chegar, né, na volta, no domingo. E ele sempre viaja cedo, porque ele não enxerga direito, não gosta de dirigir à noite. E eu tava preocupada, que ele chegou muito tarde em casa, eu estava preocupada. Aí eu perguntei, nossa, você demorou muito, aconteceu alguma coisa na estrada? Aí ele falou assim pra mim, não, eu tava na casa da amante. Falou assim pra mim. E realmente estava. Ele estava esse dia também, antes de vir pra casa. Ele chegou mais cedo e foi pra lá antes, e só depois ele veio pra casa. Enfim, ele começou a passar a vir pra casa mais tarde. E aí ele falou isso, vou dar o recado pra ele, e dormiu na casa dela, no dia do meu aniversário. Eu tenho umas provas também que ele dormiu na casa dela, né? Eu tenho os prints disso. E aí ele chegou, e eu não falei nada. Eu tava absorvendo, orando pra ver como eu ia falar que eu sabia de tudo com ele. Eu ainda não sabia como expor essa situação pra ele. E aí eu nem dormi essa noite, imagina. Eu já sabia, entre aspas, que eu tinha certeza dentro de mim, que eu sabia que tava alguma coisa muito errada acontecendo, mas ali eu tive as provas, né? Então, assim, eu fiquei naquele estado de choque, sabe? Onde você não tem muita reação, você já nem chora mais, porque eu já vinha chorando vários dias. E assim foi. Ele não dormiu em casa, isso me deu também, de certa forma, tempo pra absorver isso e não ser impulsiva, porque na hora a gente fica com tanta raiva, a nossa vontade é o quê, né? É voar em cima da pessoa, é falar, meu Deus, o que você fez? Né? Então, assim, ele só voltou pra casa às 4 horas da tarde do outro dia, e eu já tava, assim, saindo com as minhas filhas pra levar elas no Hot Zone, que era meu aniversário, eu queria pelo menos se parecer, tirar elas desse furacão.
E só que ele chegou aqui, eu falei assim pra ele, eu não aguentei ver a cara de cínico que ele chegou, sabe? E aí eu falei assim pra ele, por favor, aproveita que eu vou estar fora com as meninas, pega as suas coisas e vai embora pra casa da tua amante. Eu falei, faz isso, por favor. E aí ele, que amante o quê? Você tá louca, vai ficar falando de amante? Eu não saio daqui, eu saio daqui se eu quiser. Você não manda em mim? Você não manda em mim, eu saio daqui se eu quiser. Aí eu falei, não, você sai daqui. Aí ele falou, não tem amante. Aí eu falei, você quer que eu te prove? Só que ele não imaginava que eu teria provas. Não passava um segundo na cabeça dele que eu teria provas. E aí ele falava assim, prova. Ele olhava pra mim e falava, prova, prova. Super debochando de mim. E aí aquilo me tirou muito do sério. E eu começava a tremer, né, nervosa, mostrando assim pra ele as fotos, os vídeos. E aí ele falava assim pra mim, isso aí é do filme. Começou a querer justificar um vídeo que eles estavam se beijando. Ele, isso aí é uma cena do filme. Aí eu falei pra ele, escuta, isso não é a cena do filme. Primeiro, que o filme de vocês não tem essa cena. Segundo, que isso é pós-filme. Vocês já tinham acabado de gravar o filme. Eles alugaram uma casa pra passar um final de semana juntos nas montanhas. Uma casa linda, maravilhosa. Eles foram lá de lua de mel nesse lugar. Então foi nesse lugar, nesse dia, que eles estavam com as mesmas roupas, o mesmo local. Foi nesse dia, pós-filme, que eles estavam lá se beijando. Aí ele viu que eu não tinha argumento. Aí eu falei pra ele, cara, você levou pra conhecer seus pais? Como assim? Você levou essa mulher pra conhecer seus pais? Aí ele falava assim, vai falar que levei ela pra São Paulo. Eu falei, levou? Quer que eu prove isso também? Ele, prova. Aí eu falei, gente, não é possível, ele tá vendo que eu tenho prova, ele ainda fala assim. Aí eu mostrava as fotos assim, ó. Aí ele olhava assim, como se ele não entendesse o que tava acontecendo, sabe? Aí eu falei, e aí, dormiu na casa do teu amigo? Ele, dormi. Eu falei, ele mora no mesmo lugar que ela? Mora lá na casa dela? Aí ele começou a gaguejar. No início eu saí de casa com as meninas, não fiz nenhum barraco, não fiz nada. E fui passear com elas no shopping, saí igual um robô sem rumo. E aí, quando eu voltei... eu já nem sei se eu falei, porque eu vou falar agora. Porque eu tô fazendo os vídeos, eles estão ficando cortadinhos. Bom, mas enfim. É muito detalhe, também não precisa dar, né, gente? Eu sei que quando eu voltei, ele já não estava mais aqui, né? Realmente, ele tinha ido... E desde esse dia, desde o dia do meu aniversário, quando eu descobri toda a verdade, ele mora com ela. Ele foi morar com ela desde o primeiro dia. Ele disse que ele não tinha pra onde ir. Tadinho, ele não tinha casa de nenhum amigo. Tá cheio de amigo no Rio. Inclusive casais de amigo nosso que receberia ele a hora que ele quisesse. Então, assim... Mas ele não tinha. Então, ele teve que morar na casa dela. Obrigado. Enfim, aí agora, depois que tudo explodiu, que essa bomba veio à tona, aí ele resolveu mudar o discurso, aí ele resolveu falar que, não, que agora ele está procurando lugar para morar. Hoje, tem um dia, isso mudou agora. Agora ele está procurando um novo lugar para morar, que agora ele quer fazer tudo certo agora. Depois que tudo explodiu, aí agora já não quer mais morar com ela, quer morar sozinho, até as coisas se resolverem, tipo, na boa, vai mudar o quê agora, sabe? Ter papéis saírem. Que papéis, cara? Não tem nem pedido de entrada de divórcio ainda. Então, assim... enfim... Cada doido com as suas doideiras, né? Não vou falar nada. Mas é isso, gente. Então, eu quis mesmo, eu precisava expor isso. Dessa vez eu não deixei passar como eu tinha deixado. E realmente eu não ia expor isso a minha vida inteira, se eu pudesse. Mas ter que escutar as coisas que eu escutei, ai meu Deus, porque meu casamento isso, meu casamento aquilo, e que não fez nada, que ela não fez nada, e outra coisa, ela, pra mim, não me importa o que ela fez ou deixou de fazer. Quem me devia as coisas realmente era ele. Meu relacionamento era com ele. Se eu conhecia ela, se ela já veio na minha casa, se ela me chamava de amiga, aí é ela com a consciência dela. E eu não tenho nada a ver com isso, eu não cobro nada dela. Mas
negócio é que eu não aguento essa hipocrisia. É muita hipocrisia. Eu não dou conta. Chega, gente, desde o dia que ele, né, que ele deixou a nossa casa, dia 8 de junho, eu deixei ele, eu simplesmente deixei ele ir. Eu não fico atrapalhando a vida deles, eu não fico fazendo absolutamente nada, muito pelo contrário. Tantas coisas aconteceram, tantas coisas vieram até mim, fora essa história, milhares de outras coisas chegaram até mim, coisas que ele fez, coisas que ele falou, enfim, assim, terríveis, dolorosas, e eu segui quieta, segui calada, segui com a minha dor, porque não foi fácil. Vou falar pra vocês, por Deus que eu tô aqui falando isso assim, ó, nessa força, porque quem tá comigo diariamente sabe o quanto eu tenho sofrido, o quanto eu tenho chorado por conta disso tudo. Mas hoje eu estou realmente dando um basta nisso. Eu acreditava que as coisas ainda até pudessem mudar, mas depois de tudo que eu vi, né, hoje, dele querer defender ela e demonizar a esposa que esteve com ele com tantas lutas, com tantas coisas que eu fiz por ele durante 13 anos. Gente, vocês não têm ideia dos perrengues que eu já passei com ele. Perrengues financeiros, mudanças, todo ano, eu nos meus braços aqui, ó, fazendo mudança todo ano, de uma cidade para outra. Tanta dedicação. Eu abdiquei da minha própria vida profissional, porque juntos, né, como casal, nós escolhemos isso pra mim, né, que eu cuidaria da casa, da família, dele, das coisas dele. Então, assim, eu me dediquei completamente. Quem convive com a gente, conviveu com a gente, sabe o quão eu fui dedicada à nossa família, à minha família, a ele, aos projetos dele, aos sonhos dele. E... enfim, se eu fui certa ou fui errada, não sei. E outra coisa que me deixou muito indignada é ele falar que as nossas filhas sofriam, falar que as nossas filhas sofriam com as nossas brigas. Gente, elas sofrem hoje. Hoje elas sofrem com a falta que elas sentem do pai, sabe? Tipo, olha, gente, eu não vou nem dar pano pra manga, porque é melhor nem entrar no assunto filhos, porque isso não vem ao caso, não é a questão, né, desse pronunciamento. Mas eu digo pra vocês que eu falei, eu não sei se eu me arrependo ou não, mas no fundo eu não me arrependo, é o que eu queria fazer, né? Eu sou assim, eu sou mãezona, eu sou super família, eu amava fazer isso. Claro que eu não estava tão feliz mais, sabe? Eu já sentia falta de cuidar um pouco de mim, de fazer coisas para mim, não só para a família, não só por ele. Eu já estava sentindo falta, mas ele também não tem culpa disso. Isso foi em conjunto, né? Em casal, nós decidimos isso, mas ele não tem culpa. Eu não estou culpando ele disso, tá? Mas foi algo que eu me dediquei muito nessa causa. Mas é isso, gente. Eu tô pensando aqui pra ver se tem mais alguma coisa que eu deixei, alguma ponta que eu não liguei. Eu vou pensar aqui se faltou alguma coisa pra falar sobre esse assunto. Eu vou falar, finalizar. Eu espero não ter que voltar nisso mais. Pra mim, eu vou colocar uma pedra nesse assunto. E que cada um siga a sua vida a partir de hoje, né? Hoje eu tô muito magoada, tô muito mesmo, decepcionada. A palavra, assim, é decepcionada. Quando você vive com uma pessoa tantos anos e aí você fala, porra, que tá errado? É essa pessoa que é hoje, que é a mentira, ou é a pessoa que foi durante 13 anos uma mentira, sabe? Porque não são as mesmas pessoas. E é uma frase que eu vejo, né, que é sempre assim, sempre no final que a gente descobre quem é quem. E é isso. Mais uma vez, não sou nenhuma santa, nenhuma santinha. Não é sobre o nosso casamento, o que nós passávamos no casamento, se a gente brigava, se a gente não brigava, se tínhamos problemas ou não tínhamos problemas. O fato é como se deu ao fim dele, que
a explanação disso não foi uma verdade, entendeu? Então, mas como dizer, ele já estava separado no coração dele. No coração dele ele estava separado, mas na verdade ele não estava. Ai, gente, só rindo mesmo, viu? E é isso, acho que ficou tudo esclarecido. E agora é bola pra frente, não vou tacar minha vida, eu vou tocar minha vida em nome de Jesus. E que a partir de hoje eu possa ter uma nova vida, né? Que os caminhos se abram pra mim, que eu consiga encontrar a Renata perdida de muitos anos atrás, né, fazer algo por mim agora. Claro que meu foco sempre vai ser as meninas, cuidar delas, elas precisam de mim mais que nunca, né? Agora somos nós 3 dentro de casa. E daqui pra frente seja tudo novo, né? E essa fase vai passar, com toda certeza, não tenho a menor dúvida, não há sofrimento que dure para sempre. E as coisas vão melhorar, né? A nossa ligação é eterna por conta das meninas, eu jamais vou afastar ele delas e vice-versa, jamais vou fazer isso. Elas amam muito o pai. E é isso, que cada um seja feliz nos caminhos que escolheu, que escolher, né? E bola pra frente, gente, ó. Pedra colocada nesse assunto. Espero não ter que rendê-lo mais. Espero de todo o meu coração que eu não precise render esse assunto ainda. É isso, Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pela paciência de terem escutado até aqui. Quem ficou, né? Quem teve essa paciência. Mas eu odiei ter que fazer isso. É sério. Eu não tô feliz em fazer essa explanação, né, digamos assim. Não é confortável pra mim, não é o que eu gostaria de fazer, não é a história que eu gostaria de contar pra minha vida.